Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. As crianças podem ir com a tia Ingrid. Eles vão ensaiar agora. Eu quero meditar com os irmãos nesse texto de Efésios 1, que fala um pouco sobre essa adoração que nós acabamos de fazer. Diga comigo, aquilo que eu preciso em Deus. Diga comigo, aquilo que eu preciso em Deus já existe nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, no versículo 3 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, diga comigo, nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós entendemos que o mundo em que nós vivemos, ele é um mundo natural, é um mundo palpável, um mundo físico. E além do mundo físico, existe um mundo espiritual. E o mundo espiritual, na realidade, que é o mundo real. Porque nós estamos aqui apenas de passagem. Nós estamos nessa terra apenas num processo de transição. Você está transicionando dessa terra, do plano temporário para o plano eterno. Eu e você somos pessoas eternas. Somos seres eternos. Quando Deus nos criou, Ele colocou dentro de nós a sua essência, a essência de termos um espírito. Nós somos pessoas espirituais, seres espirituais. E como seres espirituais, por termos um espírito, nós somos seres eternos. Então, existe vida depois da morte. Ao contrário de que muitos pensam, a vida não acaba quando a gente morre. Pelo contrário, a vida começa quando a gente morre. A sua vida, ela não começou quando você nasceu. A sua vida, ela começou antes que o mundo fosse criado. A palavra do Senhor diz no livro de Efésios também, nós não vamos ler esse texto, mas diz que o Senhor nos elegeu nele. Vamos ler aqui o versículo 4. Assim como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, antes que o mundo fosse formado, Deus já tinha escolhido no coração dele. Você já existe no coração de Deus antes que o mundo existisse. Então você está aqui se materializando. Hoje nós somos uma matéria. Você está se materializando nesse corpício bonitinho. Mas você não é apenas esse corpício bonito. Você é uma pessoa interior também, não só uma pessoa exterior. E na sua pessoa interior você tem emoções. Você é um ser pensante. Você é uma pessoa que tem vontades. Isso está relacionado a nós termos uma alma. Mas eu não tenho apenas uma alma e uma matéria. Eu também tenho algo que Deus me confiou, que é o Espírito.
E isso é o que me faz eterno. E as faculdades do Espírito são fé e consciência. Todo mundo acredita em alguma coisa. E todo mundo tem consciência. A consciência é o que nos faz... A maioria das pessoas, na realidade, tem consciência. É uma pessoa que não é consciente, é uma pessoa que não tem noção daquilo que faz. Uma criança, uma pessoa que tem alguma doença mental, que lhe foi afetada a consciência. E a Bíblia diz que para essas pessoas a eternidade já está garantida. Mas a maioria das pessoas, como seres pensantes, como pessoas racionais, como pessoas que têm o seu intelecto, eles têm também consciência. E a consciência, ela não é uma faculdade da mente apenas. A consciência é uma faculdade do Espírito. E é o Espírito que gera em nós a consciência. E a consciência, ela é determinada pelo bem e pelo mal que nós conhecemos. A consciência, ela não está relacionada apenas ao fato de eu acreditar em Deus ou não. O livro de Romanos capítulo 1 fala que Deus colocou dentro do homem, no ato da criação, o conhecimento sobre ele, o conhecimento do que é bom e do que é mal. Você pode saber, independente das etnias, independente das religiões, independente dos credos, das tribos, línguas e raças. Lá na Amazônia, lá na África, nas tribos canibais, nos lugares mais longínquos da terra, você vai ver que as pessoas, elas nascem também com consciência, sabendo o que é certo e o que é errado. Por mais que o certo e o errado dela não é baseado de acordo com o que nós achamos certo e errado, mas elas têm consciência daquilo que é certo e errado, e elas serão julgadas por Deus de acordo com a sua consciência, porque a consciência é liberada por nós por meio do Espírito. E por termos uma consciência, por termos um Espírito, por termos fé, as pessoas lá das tribos canibais, eles têm fé em seus deuses, têm fé na lua, têm fé na natureza, têm fé em si mesmos, porque eles também têm um Espírito. A Bíblia fala lá no livro de 2 Tessalonicenses 5:23, que o mesmo Deus de paz, Ele nos santifica em tudo, no nosso espírito, alma e corpo. Então diga comigo: eu sou um espírito que tem uma alma e habito num corpo. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, nós não somos um corpo, nós somos um espírito. Porque o que mais vale não é o que é passageiro, o que mais vale é o que é eterno. Então o Espírito nos torna pessoas eternas. Então se você é um espírito e o seu corpo, se eu matar minha carne, o meu espírito ainda continua vivo. Jesus uma vez ele falou o seguinte: vocês não devem temer aos homens que podem ferir a carne e mais nada podem fazer. Temei a Deus, que além de poder ferir a carne, pode lançar a alma no inferno. Ele estava falando aí da eternidade. E como seres eternos, nós não devemos ter a nossa mentalidade apenas nas coisas terrenas. Nós não podemos nos preocupar apenas com as coisas dessa terra. Jesus certa vez ele vira para aqueles que ele estava ensinando, ele falou o seguinte: não acumulem tesouros na terra, onde traça e ferrugem corrói, e os ladrões observam e roubam. Juntem tesouros nos céus, onde nem traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não podem tocar e nem roubar, e onde não há possibilidade de destruição. E o Senhor diz: onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. E nós estamos vivendo numa geração, e na realidade na maior parte do tempo foi assim. As pessoas, elas têm o coração muito mais nas coisas da terra do que nas coisas do céu. As pessoas, outro dia, essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e nós estávamos comentando que
Houve uma maldição lançada sobre a terra que quando o homem pecou, o Senhor ele disse o seguinte: agora você vai ter que viver do suor do seu rosto. Você vai ter que ralar a sua vida para conseguir o sustento para você e para sua família. Isso aconteceu depois do pecado. E essa maldição, ela veio sobre nós. E hoje em dia as pessoas, elas vivem a vida em torno disso. Elas vivem a vida em torno dessa maldição que lhes foi dada. Se você for observar, você que trabalha, você que é uma pessoa que se esforça para trazer o pão de cada dia para sua casa, você trabalha em média 8 horas por dia, mas fica fora de casa em torno de 12 a 14 horas por dia. Uma pessoa trabalhadora. Então a maior parte do seu tempo é dedicado para as coisas dessa terra. A maior parte do seu tempo é dedicado para as coisas desse plano, desse tempo presente. E às vezes, se a gente for calcular, a gente dedica pouco tempo, pouco de nossas vidas para aquilo que é eterno. Quantas horas por dia, normalmente, se uma pessoa ela trabalha de 10 a 14 horas por dia, ela trabalha ela vive para o trabalho, vive para o mundo de 10 a 14 horas por dia. Eu estou falando de uma vida digna, eu não estou falando apenas de uma vida de pecado, de uma vida de erro. Em analisar, por mais que isso seja justo, por mais que isso seja digno, que seja nobre, das suas 24 horas do dia, quanto tempo você se dedica para as coisas eternas? Do seu tempo aqui na terra, em vida, em corpo, matéria natural, o quanto você se dedica para a sua eternidade? Enquanto as pessoas estão na terra, elas se preocupam muito em casar, ter filhos, ter uma casa, ter um carro, ter uma conta bancária abençoada. Isso faz parte das coisas naturais da terra. E isso Deus deu como responsabilidade para o homem. Porém, na nossa ambição por alcançar essas coisas, nós muitas vezes nos afastamos daquilo que realmente importa, que é a nossa eternidade. Nós estamos acumulando muito tesouro na terra, mas estamos acumulando pouco tesouro no céu. Mas pastor, o senhor está falando que eu estou acumulando tesouro na terra? Eu moro de aluguel, ando a pé, minha bicicleta está com o pneu furado, eu não tenho nada. Eu tenho 3 camisas, que é as que eu venho nos cultos. Eu não estou falando com relação à prosperidade, eu não estou falando com relação à abundância, ao tanto que você tem ou deixou de ter. Eu estou falando que naturalmente pessoas de classe média, baixa, classe alta, elas se dedicam muito mais. Por mais que você seja essa pessoa trabalhadora que anda a pé, que pega metrô, que pega trem, que pega ônibus, se você for analisar o contexto da sua vida, nós vamos analisar. A nossa vida, ela se baseia em dedicação muito mais para as coisas dessa terra do que para as coisas do céu. Eu posso até dizer uma dona de casa, uma mulher que talvez não trabalhe, mas fica o dia inteiro tomando conta de criança, tomando conta de casa, limpando, lavando, passando, cozinhando, se preparando, cuidar do marido. Isso também está relacionado ao cuidar das coisas da terra. Então, se nós formos olhar bem, a nossa vida, ela se baseia muito mais nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. O que seria então, pastor, essas coisas espirituais? As coisas espirituais estão relacionadas
ao seu tempo de oração com Deus, ao quanto você dedica a aprender sobre Ele, lendo a sua palavra, porque quando eu oro eu falo com Deus, e quando eu leio a Bíblia Deus fala comigo. E se isso é espiritual, então é eterno. Então quando eu leio a Bíblia eu estou investindo na minha eternidade. Quando eu oro, isso não é natural, isso é espiritual. E se é espiritual, é eterno. Quando eu oro, eu estou investindo na minha eternidade. Aí eu falo também da adoração. Quanto tempo você gasta em adoração por dia? E se a adoração ela é feita a algo invisível, ela não é algo material, ela não é algo natural, ela é algo espiritual, então a adoração também é algo eterno. Então é um investimento para a eternidade. Jejum é um investimento para a eternidade. Evangelismo é um investimento para a eternidade. Eu me envolver com a obra de Deus na terra, com o trabalho de Deus na terra, é algo espiritual, então é algo eterno. Eu creio que quanto mais nós investimos nessas coisas, mais nós estamos investindo na nossa eternidade, mais nós estamos investindo na nossa vida depois que essa vida natural se acabar. Mas o problema é que a gente já acorda, já pensando nas coisas dessa terra, querendo saber qual que é a última mensagem que nos foi enviada do celular, querendo saber quem curtiu a nossa foto do Instagram, querendo saber como estão as notícias do Facebook. Em vez de acordar, dobrar os joelhos no chão e agradecer a Deus pela noite e pedir a Deus que nos guie durante esse dia, para que a gente venha acertar no investimento nas coisas eternas. Não, a gente já começa investindo nas coisas da terra. E naturalmente, quanto mais nós investimos nas coisas da terra, nós vamos ser pessoas terrenas. E quanto mais da terra habita em nós, mais da carne habita em nós. Porque a carne é terrena. E existem pessoas vivendo uma vida carnal, porque ela não está investindo na vida espiritual. Efésios capítulo 6 vai falar sobre a guerra entre a carne e o espírito. E talvez você já até ouviu essa analogia de dois cachorros, um negro e um branco, ou dois lobos, um negro e um branco, ou dois leões, um leão preto e um leão branco. O leão preto representa a carne, as coisas da carne, as coisas da terra, as coisas da vida, os desejos da carne, os desejos da vida. E o leão branco, que é o espírito, as coisas do espírito, as práticas espirituais. E aí a analogia diz que aquele leão que você mais alimenta vai ser o leão mais forte, é o que vai te dominar. Se você alimenta mais a carne, aquele leão o leão da carne é que vai te dominar. Mas se você alimenta mais o espírito, é o leão do espírito que vai te dominar. E nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas estão a cada dia mais preocupadas com as coisas da carne do que com as coisas do espírito. E é necessário um despertamento em nossas vidas para as coisas do espírito, porque essa carne vai chegar um dia que ela vai acabar. Essa natureza aqui humana, física, vai chegar um dia que ela vai deixar de existir. E o que vai valer a pena, o que a gente vai conseguir levar desse plano presente, é o que a gente investiu para a eternidade. Se você tem investido pouco na eternidade, você vai ser um mendigo na eternidade, entre aspas. Mas se você é uma pessoa que diariamente procura estar investindo na sua vida eterna, não deixando de viver a sua vida e as suas responsabilidades na terra, mas também se preocupando em investir na sua eternidade, quando a sua vida então findar nessa terra, você se alegrará em viver uma vida muito melhor na eternidade.
Existem pessoas que, apesar de viverem uma vida ruim aqui nessa terra, vai viver uma eternidade muito pior. E existem pessoas também que, segundo sua visão, segundo a linguagem carnal e humana, vivem uma vida excelente aqui na terra, mas por falta de um investimento na eternidade, ela vai viver uma vida de derrota, de sofrimento e dor eterna. O Senhor, certa vez, Ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua eternidade? Nessa conversa que eu tive falando um pouco sobre eternidade, a pessoa até brincou comigo falando: pastor, eu sendo salvo tá bom demais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não quer só te salvar. Deus não quer só te salvar. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, diz: se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas às coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Em outras palavras, se eu procuro Jesus só quando eu quero, ou só quando eu estou precisando de alguma coisa da parte dele, ou só quando me é lícito, me é útil, me é agradável, me é favorável, eu sou o mais miserável de todos os homens. Se eu procuro Jesus somente atrás daquilo que Ele pode fazer para mim, me curar, me abençoar, me libertar, abrir a porta do emprego, eu tenho que orar mais porque eu estou desempregado, eu tenho que buscar a Deus, fazer um propósito com Deus porque eu estou vivendo um problema na minha vida emocional, eu tenho que buscar a Deus porque eu estou passando por uma luta na minha família. Se a nossa expectativa em Cristo, a nossa busca por Ele está relacionado a apenas receber coisas dessa terra, nós somos miseráveis. E segundo o apóstolo Paulo, os mais miseráveis de todos os homens. Muito mais do que essa terra pode te oferecer, tem o Senhor preparado na eternidade para aqueles que o amam. A palavra dele diz que aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem. Em outras palavras, nada do que você viu, Fernando de Noronha, Ilhas Maldivas, sei lá, um dos lugares mais bonitos que eu frequentei na terra até hoje foi o Pontal do Atalaia, lá na terra da Romildinha. Irmãos, quando eu cheguei lá, eu vi aquele mar azul, aquela paisagem linda. Eu falei: Jesus, o Senhor é perfeito demais. E aí eu tirei a foto, e eu olhei a foto e falei: cara, eu pensava que era só montagem, né? Mas não tinha filtro nenhum, não tinha efeito nenhum, era só a foto do meu celular, parecia um desenho. Aquilo que os meus olhos viram não se comparam ao que o Senhor quer me revelar na eternidade. Nenhum lugar, o lugar mais lindo da terra, na sua opinião, sei lá, Poço de Galinhas, Ilhas Maldivas, sei lá, não se compara ao que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Ele quer mostrar para aqueles que o amam na eternidade. A Bíblia diz: aquilo que os olhos nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Talvez já te falaram sobre coisas boas, como por exemplo o açaí do Nordeste, como por exemplo a comida de Dubai, como por exemplo o cachorro quente feito na Quinta Avenida lá dos Estados Unidos, sei lá. Aquilo que falaram para você, o maior carro, o melhor, a Mercedes, o Jaguar, nada do que te falaram
e encher o seu coração de desejo, de expectativa e de alegria, se compara às revelações que Deus quer dar para você das coisas que Ele tem preparado. E a Bíblia diz que nenhum homem já conseguiu desejar. Sei lá qual que era o seu desejo. Talvez o seu desejo era ser rico. Teve uma vez que eu tenho um irmão aqui, esposo de uma irmã da igreja, que ele sempre fala comigo: pastor, meu maior sonho é ser rico, ser milionário. Meu sonho é ser rico, e eu vou ser rico. Talvez o seu desejo era ser rico, ter muito ouro, ter muito diamante, ter muito dólar, ter muito money, ter muita coisa, carrão importado na garagem, coisa de doido, né? Você poder chegar assim numa loja, R$400 numa regata, mas daí, e aí você faz um Pix lá, CR, em vez de você colocar 400, você coloca um 0 a mais, 4.000, mas não, fica com troco. Imagina você ter tanta bufunfa a ponto de não se importar com R$4.000. Meu Deus, R$4.000 me ajudava demais hoje. Imagina, pensa bem. Aí você talvez imagina, olhando para o seu lado natural, agora olhando para o lado emocional, aquela emoção, as solteiras, né? De se casar ou ter se casado com Brad Pitt, sei lá, o Tom Cruise da vida, os homens se casando aí com, sei lá, Jolie, sei lá, irmãos, imagina. Ah, não, se eu tivesse me casado com o Bill Gates, eu era feliz. Não, se eu tivesse me casado com a Madonna, talvez eu seria feliz. Talvez se eu tivesse me casado com, sei lá, Gabriela Rocha, vou trazer para o lado cristão, né? Se eu tivesse me casado com... Não, Priscila Alcântara não. Sei lá, imagina alguém assim no seu coração que você acha lindo, belo, maravilhoso. Nenhuma beleza humana da terra se compara à beleza do Senhor que há de ser revelada para você na eternidade. Nenhuma expectativa do seu coração se compara àquilo que o Senhor tem reservado para você na eternidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você sabia que há a possibilidade de você ir para o céu e não experimentar de nada disso? Pensa em ir para o céu e não ver Deus. Pensa em ir para o céu e não sentar à mesa com Jesus. Pensa em passar a eternidade inteira, Jesus estando no Rio de Janeiro e você estando na China. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém, ela vai estar num lugar geográfico na terra, e lá vai ser o trono de Deus. E vão habitar na Nova Jerusalém apenas os vencedores. Os caras que venceram a carne, que venceram o diabo, que venceram a morte e venceram a si mesmos. Talvez esse último gigante é o maior de todos. Vencer a gente mesmo. E vai estar com Deus. A Bíblia diz que na Nova Jerusalém, quem estava preocupado com dinheiro aqui na Nova Jerusalém, lá vai andar em ruas de ouro. Imagina você pisando assim em ruas de ouro. Ouro. Pozinho de ouro para trás. Imagina você num mar de cristal, né? um mar de
pedras preciosas, jaspe, sardônica, ametista, jasmim, diamante. Imagina, um mar de pedras preciosas. Você chegar no mar e pegar assim, tudo para você. E a Bíblia diz que lá vão ter mansões. E você habita num barraco, né, de sala, cozinha e 1 quarto, 2 quartos, sei lá, 3 quartos. Numa casa que, graças a Deus, Deus te deu. Mas Deus, Ele tem mansões para você morar. Mansão do Neymar não chega nem nos pés, meu irmão. Eu quero que você tenha um pouco de imaginação com as coisas eternas, para fazer você entender que, irmãos, nada do que você possa se matar para ter nessa terra se compara com o que o Senhor já preparou para você na eternidade. Já está pronto, já está preparado. Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele vira para os seus discípulos, Ele falou o seguinte: ó, fica tranquilo, que eu vou lá preparar morada para vocês, e eu vou voltar para pegar vocês para morar comigo na eternidade. Jesus já preparou essas moradas, Ele já preparou esses lugares de habitações eternas. E deixa eu te dizer algo tremendo da eternidade. Ele diz que o vencedor, ele receberá um novo corpo, um corpo sem barriga. Imagina, irmãos, retinho, sem ruga. Imagina. A Elaine está doida para chegar esse tempo logo. Imagina um corpo sem mancha, sem cicatrizes, sem marcas de queimadura de sol, sem careca. Imagina, Leandro, coisa maravilhosa. Ele dará para você um corpo perfeito, um corpo incorruptível, que se você tropeçar e bater a mão na ponta de um diamante nas ruas de ouro, não vai rasgar, não vai cortar, não vai machucar, não vai quebrar, não vai ferir. Imagina você descascando uma laranja na eternidade. Deixa eu viajar um pouquinho. E aí de repente a faca passou e ela cepou o dedo, metade do dedo, aquela faca molada. Aí você olha, ó, e não sentir dor, e de repente a carne fazia assim, ó. Aquilo que você vê nos filmes do Wolverine. Um corpo incapaz de ser destruído. Um corpo incapaz de ser contaminado com dor de barriga. Um corpo incapaz de pegar coronavírus. Nem se esse pegar o vírus todo e jogar, do mundo inteiro e jogar em você. Incapaz de ser corrompido. Nem um fio de cabelo cair. Imagina vocês, irmãs, pentear o cabelo sem cair nem. E na realidade nem vai precisar de pentear o cabelo. Imagina. Eu quero que vocês tenham um pouco de sonho, de imaginação com a eternidade. Deus tem preparado coisas sobrenaturais para nós na eternidade. A Bíblia diz que ao vencedor, ele será tido por coluna no templo de Deus. Ele será como uma pessoa de renome e de responsabilidade no templo, no tabernáculo onde Deus vai pregar.
Imagine você ouvindo as palavras diretamente de Deus. Chega de ouvir as palavras do pastor Anderson. Agora eu quero ouvir o próprio Deus falando comigo em tom audível. Imagina suas emoções todas sendo supridas e você não sentindo tristeza, medo, fome, decepção, rancor, rejeição. Imagina você sendo completo. Tudo está nos esperando na eternidade. Mas se eu estiver me preocupando mais com as coisas dessa terra do que com essas coisas, de maneira alguma eu irei alcançá-las. Às vezes eu estou preocupado com o like do TikTok, com a curtida da foto, mas não estou se preocupando se Deus está me dando um like, se Deus está batendo palmas e dizendo: muito bem, meu filho, eu estou gostando do que você está fazendo. Deus te criou para ser feliz, Deus te criou para sorrir, Deus te criou para viver bem, contanto que essa felicidade, com que esse sorriso, com que essa vida boa não infrinjam os princípios que Ele determinou em Sua palavra. Porque quando eu quebro um princípio eterno, eu perco um pedaço da minha herança na eternidade. O Senhor, Ele quer que nós venhamos nos preocupar muito mais com as coisas eternas do que com as coisas da terra. Uma das coisas que vai fazer com que você, um dos princípios que é investimento na sua eternidade, é congregar. Mas muitas vezes, irmãos, o calor demais nos impede de congregar, o frio demais nos impede de congregar, a chuva nos impede de congregar, o tempo seco nos impede de buscar a Deus, de ir para a igreja, o tempo, a falta da roupa que eu queria nos impede de ir para a igreja. É interessante que muitas vezes a pessoa não quer ir com a mesma roupa que foi no domingo para o culto, mas na empresa ela vai todos os dias com a mesma roupa. É interessante a pessoa falar que por causa da chuva não vai no culto, sendo que na empresa, faça chuva ou faça sol, pode estar alagada a rua, ele pega um barco de Uber, mas ele não falta de trabalho. É interessante nós analisarmos que nós damos muito mais valor às coisas terrenas do que às coisas eternas. Eu me esforço para ir no mercado, fazer minha compra de cada dia, porque afinal de contas eu posso ficar sem comer. Eu me esforço para acordar cedo, para ir na padaria, para comprar o meu pão do café da manhã. Eu preciso comprar um bolo, porque afinal de contas eu tenho que comer. Mas para a igreja eu não posso vir, porque é coronavírus, e é perigoso eu pegar o vírus. Eu me esforço todos os dias para fazer a minha vontade, investir na minha vida na terra. Mas são raros os dias em que eu me dedico um pouco mais às coisas do céu. Se você for analisar, são 2 dias na semana que nós temos culto. A maioria das igrejas, os cultos oficiais são 2 dias. E mesmo assim as pessoas ainda estão cansadas para frequentarem uma reunião de adoração. Mas se ela fizesse uma faculdade à noite, ela ia todos os dias, independente se ela estava trabalhando o dia inteiro. Se ela estivesse fazendo um cursinho, claro que ela iria todos os dias, porque não pode perder matéria, porque senão no final do ano eu tomo bomba, no dia da prova eu vou sofrer.
Mas deixa eu te dizer, quando você perde um culto, aqui também está sendo dada uma matéria. No dia da prova você pode perder. Deixa eu te dizer algo. Por favor, investe mais na sua eternidade. Para de ser um crente preguiçoso e vai ler a Bíblia. Vai orar. Que a primeira coisa ao nós acordarmos fazer seja dobrar os nossos joelhos no chão e apresentar a nossa vida ao Senhor. Não perca um culto, porque isso é investimento na sua eternidade. Chega cedo no culto, porque isso é investimento na sua eternidade. A gente chega cedo no trabalho 5 minutos antes, 10 minutos, meia hora antes, porque afinal de contas, se eu chegar um pouco mais tarde, eu vou perder no meu contra-cheque. Qual que é melhor, você perder no seu contra-cheque aqui na terra ou perder crédito no céu? Se você tem muito crédito no céu, você vai orar, os enfermos vão ser curados. Se você tem muito crédito no céu, você vai orar e as guerras que estão acontecendo no seu bairro, na sua família, na sua região comunitária vão cessar. Eu conheci a história de um homem chamado Jonathan Edwards. Ele visitou e frequentou uma cidade. Não, John Wesley. Ele visitou e frequentou uma cidade. Que lá a cidade era conhecida por não ter nenhuma igreja. E apesar de não ter muita igreja, tinha muito centro espírita e muito bar, muito lugar de farra. E ele passou algum tempo naquela cidade, depois ele saiu daquela cidade. Certa vez um viajante indo de trem para aquela cidade, ele não conhecia aquela cidade, ele foi visitar e ele parou naquela cidade. Ele perguntou para uma pessoa que estava na estação de trem. Ele disse: por acaso aqui tem algum bar que eu possa tomar um uísque, uma cerveja? Ele falou: não, aqui não tem. Ele falou: como assim uma cidade não tem um bar? Não tem um lugar para a gente tomar, se refrescar tomando uma bebida? Ele: não, nessa cidade você não vai encontrar nenhum bar, nenhuma loja que vende uísque, nenhum mercado que vende bebida alcoólica ou cigarro ou qualquer coisa que vai tirar a sua razão natural. Ele falou: mas por que isso está acontecendo aqui? Ele falou: porque há alguns anos atrás pisou aqui um homem chamado John Wesley, e desde que ele veio para cá, todos os bares fecharam, todos os viciados largaram seus vícios, todas as pessoas que estavam passando por problemas familiares, elas foram alinhadas. Isso é o resultado de um homem que tem crédito com Deus no céu. Invista na sua eternidade. Não preocupem apenas em engordar sua conta bancária, preocupem-se em engordar sua reputação com Deus no céu. Sua bênção, seu milagre, a sua vitória, tudo isso Deus tem para te dar, e já estão como uma realidade nas regiões celestiais. Você só precisa se posicionar aqui na terra da maneira correta, e o que está nos céus se manifestará na terra através da sua vida. Vê o versículo 20 comigo. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Jesus está assentado à direita de Deus nos lugares celestiais. E a Bíblia diz que ele é o nosso advogado. Olha aqui agora o capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus tem um lugar nas regiões celestiais
para que você possa se assentar. Ele não quer que você tenha um lugar de descanso, um lugar de autoridade, de governo somente na terra. Mas principalmente Ele tem um lugar de governo, de autoridade, de conquista para você nas regiões celestiais. O lugar onde nós estamos nas regiões celestiais vai determinar quem nós seremos no mundo natural. Você é hoje no mundo natural aquilo que o lugar onde você alcançou nas regiões celestiais. Deixa eu repetir isso para você entender melhor. Você é hoje no mundo natural o lugar que você alcançou nas regiões celestiais. Cresça nas regiões celestiais, que naturalmente você vai crescer nesse tempo terreno. Cresça em Deus, que Ele vai te fazer crescer na terra. Certa vez os discípulos de Jesus viraram para Ele falando: Mestre, nós largamos tudo para te servir. Nós deixamos esposa, trabalho, deixamos pais, deixamos campos. O que nós vamos ganhar com isso? Jesus, Ele vira para os discípulos e fala o seguinte: aquele que abrir mão dessas coisas por amor de mim, vai ganhar 100 vezes mais nessa terra, e ainda muito mais na eternidade. Nada do que você abrir mão para honrar e buscar a Deus vai ser em vão. Se você abre mão de um tempo de descanso, se você abre mão de ver um filme, se você abre mão de deitar no seu sofá, se você abre mão de dormir até mais tarde, ou de dormir mais cedo, se você abre mão de estar na sua casinha, nada do que você abre mão, se você abre mão do pecado, se você abre mão do erro, se você abre mão do seu recurso financeiro por amor ao Senhor, nada do que você abrir mão por amor a Ele vai ficar em vão. Ele disse: você vai receber 100 vezes mais nessa terra, e ainda muito mais. Esse muito mais, Ele não deu limite. Ele não disse que é 10 vezes mais, 20 vezes mais, 100, 1 milhão de vezes mais. Ele disse muito mais na eternidade. Invista na sua eternidade. Uma pessoa que tem uma grande herança na eternidade, naturalmente é uma pessoa que está marcando, influenciando o seu tempo presente. Deus não te chamou apenas para você frequentar um culto, uma programação cristã, ou ser membro de uma igreja. Ele chamou você e eu para nós marcarmos a nossa geração, para nós sermos pessoas que vamos impactar o nosso tempo. E o segredo para que isso aconteça é o quão e o quanto eu tenho crescido e investido na minha eternidade. Pense nisso. Eu tenho que agradar a Deus mais do que ao meu patrão. Eu tenho que honrar a Deus mais do que o meu marido, do que a minha esposa, do que os meus pais. Eu tenho que honrar, eu tenho que buscar a Deus muito mais do que eu busco qualquer coisa, do que eu busco ser feliz, do que eu busco ter recursos financeiros. Eu tenho que me alimentar mais da palavra do que eu como diariamente, comida natural. Eu tenho que falar mais com Deus do que eu falo com qualquer outra pessoa na terra. Eu tenho que me comunicar mais com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, do que eu me comunico com os meus amigos nas redes sociais. Ele tem que ocupar o lugar de primazia, de prioridade, de honra. Porque se isso não acontecer, além de não herdar aquilo que Ele tem reservado para mim na eternidade, eu corro o risco de perder até a minha vida eterna.
não é apenas sobre a salvação. Ele tem uma herança para te dar. Não é apenas sobre a minha bênção, é sobre quem eu quero ser nele e o que ele é para mim. Não é apenas pelo que ele pode fazer, é pelo que eu conheço de quem ele é. Não é pelo que eu sou naturalmente, mas por quem eu sou nele e o que ele deseja de mim. Seja você Cristo para essa terra. Seja você a manifestação do céu na terra. Como nós cantamos, deixe o céu descer. Que as pessoas ao olharem para você, que as pessoas ao se relacionarem para você, elas conheçam um pouco do céu através da sua vida. Que as pessoas ao entrarem na sua casa, ao entrarem no seu quarto, elas sintam o céu na terra. Que as pessoas ao ouvirem as suas palavras, elas ouçam palavras eternas. Que as pessoas ao te abraçar, elas sintam um abraço eterno de Deus, o Pai. Que você seja alguém que manifeste o céu na terra. Feche seus olhos.